Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai se transformar em detetives, mas numa escala cósmica. Nossa missão? Investigar o maior mistério de todos no nosso quintal espacial. Será que estamos sozinhos? A resposta, pessoal, pode estar escondida bem ali, nas areias vermelhas de Marte. E essa é, sem dúvida, a maior investigação da história da humanidade. Então bora mergulhar de cabeça nisso. Olha só, toda boa investigação começa com uma cena de crime, certo? E a nossa é essa aqui, a cratera de Jezero. Dê uma boa olhada nessa imagem. O que a gente vê hoje como um deserto congelado e poeirento, há bilhões de anos, era um lago. Um lago cheio de vida, com um delta de rio que trazia água e sedimentos. Pensa comigo, se a vida, mesmo que microbiana, já existiu em Marte, esse antigo leito de lago seria o lugar perfeito para a gente encontrar as pistas, os fósseis. É exatamente aqui que nossa busca começa. Mas claro, todo bom mistério tem que ter um desafio enorme, um obstáculo. Em Marte, o principal suspeito de apagar as provas é o próprio espaço. A superfície do planeta é bombardeada sem parar por radiação cósmica de altíssima energia. Essa radiação funciona como uma borracha gigante, sabe? Ela vai lá e apaga, degrada e destrói justamente o que a gente procura, as moléculas orgânicas. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que qualquer evidência poderia ter sobrevivido a isso por milhões ou até bilhões de anos? E só para a gente alinhar os ponteiros aqui, quando eu falo nessas peças-chave, o termo técnico é moléculas orgânicas. É super importante entender isso. Encontrar essas moléculas não é por si só encontrar vida. Elas podem ser criadas por processos que não têm nada a ver com biologia, mas elas são a base de toda a vida que a gente conhece. Sem elas, não tem nem como começar a conversa. São literalmente as impressões digitais que o nosso detetive está procurando. E agora, segura aí, porque a gente chegou na primeira grande virada da nossa investigação. Os cientistas descobriram o que parece ser o esconderijo perfeito para essas pistas. Dá uma olhada nessa comparação. Na esquerda, quando as moléculas orgânicas ficam presas em gelo puro, a estrutura do gelo funciona como um escudo, protegendo elas e diminuindo muito a destruição pela radiação. Agora, na direita, quando elas estão misturadas com sedimentos, com poeira de rocha, a degradação é, pasmem, 10 vezes mais rápida. O gelo puro, então, é tipo um cofre de segurança ao máximo. Tá, mas por quanto tempo esse cofre de gelo consegue proteger as evidências? O número é de cair o queixo: 50 milhões de anos. Para e pensa um pouco nesse número. É um tempo absurdo. É basicamente uma cápsula do tempo, lacrada só esperando a gente ir lá e abrir. Isso quer dizer que se a vida existiu e ficou presa no gelo, os sinais dela ainda podem estar lá, praticamente intactos. E olha, isso não sou eu que estou falando, não é só especulação. Escuta só o que o Christopher House, um dos cientistas por trás dessa descoberta, disse. Ele confirma que essa janela de tempo para preservação é maior do que a idade de alguns depósitos de gelo que a gente já espera encontrar em Marte. Então o ponto central é esse. A ciência está nos dizendo que é totalmente possível, totalmente plausível encontrar evidências preservadas. A teoria é muito sólida. Com uma teoria sólida e a cena do crime definida, chegou a hora de mandar o nosso detetive para lá. E que detetive, meus amigos! O rover Perseverance, da NASA, é um laboratório completo de geologia e astrobiologia sobre rodas. É simplesmente o robô mais avançado que já mandamos para outro planeta. Ele pousou exatamente onde precisava, na cratera de Jezero, com uma única e ousada missão: encontrar as provas. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. E a busca não demorou para dar frutos, não. O Perseverance foi lá, perfurou uma rocha com o nome de Chevaya Falls e o que ele encontrou é, até agora, a pista mais forte e mais promissora de toda a nossa investigação. Calma, não é uma prova definitiva ainda, mas é uma combinação de sinais tão poderosa que deixou toda a comunidade científica de cabelo em pé. Vamos analisar cada uma dessas pistas com calma. Mas antes de continuar, mais um termo técnico que é crucial: bioassinatura. É isso que os cientistas procuram. Pensa nela como a assinatura da vida. Pode ser um fóssil, claro, mas também pode ser um mineral específico que só se forma por causa de seres vivos ou um padrão de moléculas orgânicas. É qualquer evidência que aponte para a existência de vida, seja do passado ou do presente. Então, vamos lá. Pista número 1. A própria estrutura da rocha. Reparem nessas camadas fininhas e bem organizadas.
Isso aqui grita para um geólogo que os sedimentos foram depositados bem devagar, num ambiente de águas calmas, tipo o fundo de um lago. E por que isso é importante? Porque esse tipo de ambiente é perfeito para capturar e preservar bioassinaturas delicadas, como se fossem tapetes de micróbios, sem destruir tudo. A geologia da rocha já está contando uma história de um lugar que podia abrigar vida. Agora, a pista número 2, as impressões digitais químicas. A análise do Perseverance revelou uma mistura fascinante de minerais, fosfato de ferro e sulfeto de ferro, bem juntinhos do carbono orgânico. E é aqui que a coisa fica incrível, porque essa combinação exata, aqui na Terra, é um subproduto clássico do metabolismo de alguns micróbios que, em vez de oxigênio, respiram ferro e enxofre. É uma coincidência sugestiva demais para ser ignorada. Então, o que faz esse caso ser tão forte? Não é uma pista isolada, é a convergência de tudo. Pensa bem, a gente tem o ambiente certo, que é um lago antigo. A gente tem o modo de preservação certo, que são essas texturas finas, e a gente tem a química certa, com os minerais e as moléculas orgânicas que, juntos, contam uma história muito consistente de um possível ecossistema microbiano. Numa investigação, quando várias linhas de evidência diferentes apontam para a mesma conclusão, o caso fica muito convincente. Mas, e sempre tem um mais, né? Aqui vem a reviravolta. A gente ainda não pode bater o martelo e fechar o caso. Os cientistas, muito cautelosos, usam o termo potencial bioassinatura, e tem um motivo para isso. É que processos geológicos puros, que a gente chama de abióticos, ou seja, não biológicos, podem, em alguns casos, criar coisas que imitam os sinais de vida. Para ter certeza absoluta, para separar o que é vida do que é só geologia, não tem outro jeito. A evidência precisa ser trazida para cá e analisada nos laboratórios da Terra. E é exatamente isso que o Perseverance está fazendo agora. Ele não é só um detetive, ele é também um arquivista super meticuloso. Ele vai lá, perfura a rocha, coleta um pedacinho do tamanho de um giz de lousa e sela essa amostra num tubo de titânio ultra limpo, hermeticamente fechado. Ele está, aos poucos, construindo uma verdadeira biblioteca de amostras, cada tubo sendo um testemunho da história de Marte, só esperando para ser lido. E isso nos leva direto para a próxima fase dessa saga épica, a missão Mars Sample Return, ou Retorno de Amostras de Marte. Vai ser uma série super complexa de missões futuras que vão pousar lá, recolher esses tubos que o Perseverance deixou para trás e lançar eles numa jornada de volta para casa. Só quando eles chegarem aqui e a gente puder usar nossos instrumentos mais poderosos e sensíveis é que vamos poder dar o veredito final. E assim, o veredito aguarda. Dentro de um desses tubinhos de metal, pode estar a resposta para uma das perguntas mais profundas que a gente já se fez. Encontrar evidências de vida, mesmo que seja microbiana e de bilhões de anos atrás, mudaria para sempre o nosso lugar no universo. A história cósmica da humanidade está num ponto de virada, só esperando para ser reescrita. E você? O que acha que a gente vai encontrar nessas amostras? Vida antiga? Ou só uma geologia muito fascinante? Dê sua opinião nos comentários.